Olá a todos, eu sou o Newton Sebraga, mais uma vez no nosso canal do Instituto Newton Sebraga com a playlist de dúvidas. Essa playlist é baseada na nossa seção de dúvidas lá do nosso site, em que nós temos centenas delas que nós coletamos de nossos seguidores, de e-mails que nós recebemos e até de pessoas com quem a gente encontra e conversa na rua e de repente tem uma dúvida técnica, sabe que a gente é do ramo e fazem uma consulta. Eu costumo colecionar, colocar aqui e disponibilizar, inclusive para esse vídeo, que eu faço por temas. Então eu escolho um assunto e lá no meu site, na seção de dúvidas, escolho 3 dúvidas sobre aquele assunto e faço um comentário aqui para vocês que pode ser um assunto interessante no seu caso. Um assunto que corre bastante no meio comum das pessoas que não conhecem muito de eletrônica é a possibilidade de você utilizar um pendrive num amplificador comum. Então, nosso tema é amplificadores. Os amplificadores, eles são aparelhos analógicos. Eles têm uma entradinha, que é um plug, em que você conecta um microfone ou uma outra fonte de sinal. Pode ser um toca-discos, né, o transdutor de um toca-disco, ou ainda, eventualmente, um gravador. Mas essas entradas, elas são analógicas, elas trabalham com um sinal que corresponde ao som convertido em tensões, tensões que variam com a forma de onda do sinal. E assim surge agora a eletrônica digital. E nós temos mídias digitais, e uma delas é justamente o pendrive, que a gente usa para gravar músicas, por exemplo, entre outras coisas. E aí muita gente me pergunta, eu posso ligar um pendrive num amplificador comum? Não, não pode. Porque o pendrive tem uma gravação que não é analógica. Ela é uma gravação digital. Ela corresponde a uma informação dada por números, é uma informação numérica, zeros e uns, impulsos elétricos. Então, se você ligar o pendrive na entrada de um amplificador, de qualquer jeito que você o faça, você não obtém sinal. Você tem que converter o sinal digital num sinal analógico. Então, existem amplificadores, por exemplo, que já são apropriados para isso, que possuem uma entrada para pendrive. Então, você encaixa o pendrive, ele faz a leitura dos dados que correspondem à gravação e converte esses dados no sinal analógico, e aí sim ele aplica no amplificador. Esses amplificadores também têm uma entrada analógica e serve para você trabalhar com fontes que já têm um sinal analógico. Por exemplo, um microfone. Então vejam, não tem como você tirar do pendrive o sinal analógico, porque ele não tem gravado sinais analógicos. Eles têm gravações que são sinais analógicos convertidos para a forma digital e enviados a ele. O sinal analógico ficou lá fora. Então não tem como, né? E essa dúvida aparece, inclusive, que justamente as pessoas perguntam também, a segunda dúvida aqui no leitor, que é aplicar diretamente o sinal digital em um amplificador. A fonte dele não é um pendrive, é uma outra. Por exemplo, ele tem lá uma gravação digital no computador, certo? Lá gravado no disco rígido, e ele quer tirar direto, usar um disco rígido, por exemplo, de um computador, para aplicar o sinal de som gravado num amplificador externo. Não vai ser possível, porque lá também o sinal é digital. Né? Então esta é uma segunda dúvida que nós temos aqui com o número 526, né? Que pessoas que desejam aplicar sinais digitais num amplificador comum. Né? Isso é comum às vezes em pessoas que têm as suas gravações lá nos seus pendrives, no computador, e tem lá um amplificador antigo, um amplificador analógico ou transistorizado, ou mesmo integrado, e até mesmo valvulado, e desejam fazer a reprodução, mas isso não é possível, porque é preciso haver a conversão. Então é preciso ou você ter já o amplificador que tenha a entrada para pendrive, ou em recursos para a amplificação de sinais digitais, ou então você obter um conversor para isso, né? Existe a possibilidade de se montar, certo? Um conversor para leitura de pendrives, né? E que você tenha uma saída analógica para você ligar o seu amplificador. Nós temos aqui finalmente uma dúvida que aparece lá com o número 508,
que é de um leitor que diz que o seu amplificador não amplifica. É que o problema é o seguinte, às vezes na hora que você liga o sinal que você deseja amplificar no seu amplificador, ele não é compatível. A primeira coisa que você vai verificar, eu estou aplicando mesmo um sinal analógico. O que acontece aí? De repente você pega um cartãozinho de memória que você gravou alguma coisa nele digitalmente e quer ligar ele no amplificador e liga lá de qualquer jeito, ele não vai amplificar o que está lá. Ele não amplifica realmente. E a outra é que às vezes a fonte de sinal analógico ela não é compatível com a entrada do amplificador. Você pode ter uma fonte de baixa impedância e o amplificador é de alta. Você pode ter uma fonte de alta e o amplificador tem uma entrada de baixa. É preciso haver compatibilidade. Vocês precisam verificar antes que tipo de sinal está sendo fornecido pela sua fonte de sinal para aplicar ele corretamente no amplificador. Em alguns casos, você vai precisar de um aparelhinho intermediário chamado casador de impedância. Ou então, às vezes, você pode precisar de um pré-amplificador. São aparelhinhos ou circuitos que casam o sinal de uma fonte com o sinal de entrada do amplificador para que ele funcione corretamente. Isso pode ocorrer, por exemplo, com o caso de um microfone de baixa impedância, que aí você liga na entrada de alta impedância do seu amplificador e não acontece nada, fica baixinho o som, porque você precisa do casador de impedância ou do pré-amplificador, né? Ou ainda o amplificador deve ter diversas entradas, cada uma apropriada para um tipo de fonte de sinal. Ficamos por aqui, né? Vocês deixem o seu like, sigam no nosso canal, que a gente está sempre colocando dúvidas interessantes aqui e comentando numa linguagem que você entenda, né? É lógico que você vai encontrar muito mais informações no nosso site, né? E deixem o seu like. Até a próxima.